Você tem dificuldade com a mão esquerda? Você fica meio perdido? Qual que é a sua dificuldade? É movimentar? Você sente que você está meio travado com a mão esquerda? Você não consegue usar as duas mãos? Qual que é a sua dificuldade específica com relação à mão esquerda? Muita gente negligencia a mão esquerda, foca só na mão direita e, de certa forma, eu até entendo, porque quando a gente vai fazer dedilhadas, vai fazer arranjos, a gente usa mais a mão direita, porém a mão esquerda ela tem um papel fundamental. E hoje eu vou te ajudar aqui, porque se você quiser evoluir mais rápido, se você quiser tocar na igreja, transmitindo a emoção de cada música, você precisa saber usar essa mãozinha aqui. Primeira coisa que você tem que entender, é super normal você que é destro ter mais dificuldade na mão direita, ter mais dificuldade na mão esquerda. Eu também tenho mais dificuldade, por mais que eu já desenvolvi muito, eu também tenho as minhas dificuldades na mão esquerda. Porém, eu estou sempre evoluindo. E hoje a minha mão ela tem uma habilidade que não tinha há 5 anos atrás, tá? Não tinha 1 ano atrás. Eu vou sempre evoluindo, tá? Mas a primeira coisa que você tem que entender é que é normal. Tem gente que é canhoto, por exemplo, vai ter mais facilidade na mão esquerda e mais dificuldade na mão direita. Tudo certo. Mas qual que é o lance? Primeiro você tem que entender isso, que é super normal você ter esse tipo de dificuldade. Só que uma outra coisa que você tem que entender é o seguinte, a sua mão, ela não é travada. Tem muita gente que fala, Thiago, minha mão é dura, minha mão é travada. Não, sua mão só está, tá? Eu sempre gosto de brincar o seguinte, hoje eu gosto de ir na academia, eu pratico atividade física e meu braço não tá lá essas coisas, mas já tá um pouquinho maior do que estava alguns anos atrás. E todo o nosso corpo, ele é possível de ser desenvolvido em questão de crescimento muscular, em questão de mobilidade, de agilidade. Com a sua mão não é diferente. Primeira coisa é, da mesma forma que a gente faz exercício para trabalhar um músculo específico, a gente também pode trabalhar exercícios para os dedos, para a mão, para a independência, tá certo? Eu, por exemplo, eu tenho um pacote de exercícios voltados para independência, coordenação das mãos, agilidade, força dos dedos. Então, se você trabalha exercício, você vai conseguir desenvolver, tá? Mas hoje aqui eu não quero ficar bitolado nos exercícios, eu quero entrar na prática com as músicas. Eu quero entrar na prática com a música. E eu tô supondo aqui que você já sabe pelo menos tocar uma música pra gente trabalhar legal. Então, a primeira coisa que você já entendeu aí, é normal você ter dificuldade. Segunda, o seu corpo ele pode ser desenvolvido. Só que para ele se desenvolver, você precisa fazer coisas que você ainda não faz. Se você faz as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Se você faz coisas diferentes, aí sim você destrava. Beleza? Inclusive, eu ensino, se alguém chegou aqui e ainda não me conhece, eu ensino tecladistas a tocarem na igreja e ter 1 ano de evolução em apenas 3 meses. E muita gente acha que isso aí é coisa de outro mundo, que é mentira, que é coisa milagrosa, mas por que as pessoas acham isso? Porque para ter 1 ano de evolução em apenas 3 meses, coisa que talvez você nunca teve, você precisa fazer coisas diferentes. E aquilo que é diferente vai parecer que é impossível para você no primeiro momento, vai parecer que é difícil, mas depois que você começa a trabalhar, você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. A mesma coisa é com a mão esquerda, beleza? Vamos quebrar tudo. Você vai aprender 4 níveis de mão esquerda que a gente pode trabalhar. O nível iniciante, o nível intermediário, o nível avançado e o nível raiz. Afinal, se você já me segue há um tempo, você sabe. O meu método de ensino ele chama método teclado raiz. Você vai aprender o jeito raiz de trabalhar a mão esquerda. Tá, Thiago, mas por que raiz? Porque a pessoa que se desenvolve seguindo o meu método, ela não vai simplesmente aprender a tocar, ela vai criar uma base sólida, como se fosse árvores, né? Raiz de árvores profundas, que vão permitir com que ela cresça de uma forma que nem ela mesma imagina. Tá? Então o meu método ele trabalha nesse sentido, para você entender o que está fazendo e construir uma base sólida no teclado. Vou trabalhar com essas 2 músicas aqui. Música Oceanos e música Mil Graus, beleza? Vamos lá, pessoal. Eu vou pegar aqui os acordes dessa música aqui, Oceanos, tá bom? Você não precisa focar em quais acordes que eu estou fazendo, você só precisa focar na forma que eu estou fazendo aqui na mão esquerda, tá?
Afinal, eu estou usando uma música só de exemplo, mas o que eu fizer nessa música, você pode usar em várias outras músicas, beleza? Uma das coisas que eu falo muito para os meus alunos é o seguinte: você não precisa de várias e várias músicas para você evoluir. Você precisa focar em uma e entender o mecanismo por trás dessa música. Depois que você entende o mecanismo por trás, você meio que transfere a mesma ideia para qualquer outra música, beleza? Então vamos lá. Essa música basicamente ela é assim, ó. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Deixa eu pegar a letra dessa música aqui, povo, que quem já me conhece sabe que eu sou ruim demais de letra para decorar a letra, tá? Ó, vou pegar a letrinha dela aqui, ó. E ao teu nome clamarei. Ela é mais ou menos assim, basicão. E além das ondas olharei. Descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Show de bola. Eu toquei ela da forma mais básica. Tem dois tipos de pessoas que são presas no básico. O tipo número 1, que é o tipo de pessoa que só toca assim, segura. E o tipo de pessoa que só toca marcando. Se é do tipo 1 parado ou do tipo 2 só fica marcando. Vai colocando aí. Qual que é o lance? Eu fiz da forma básica. Mas vamos focar aqui na mão esquerda, beleza? Geralmente, quem está começando na mão esquerda, o que a gente aprende? Pelo menos é o que todo mundo deveria aprender. Eu tenho aqui um acorde, tá? Vou fazer um acorde aqui, ó. Presta atenção. Estou fazendo um acorde de Sol. Beleza? Esse aqui é o acorde de Sol. Na mão esquerda, tem dois tipos mais básicos para você fazer os acordes. O que acontece? A primeira forma básica da gente fazer um acorde na mão esquerda é pegando a primeira nota e a última nota que a gente está fazendo na mão direita. Então, aqui eu estou fazendo Sol, Si e Ré. Então aqui, ó, eu pego o Sol e o Ré e aí eu faço aqui, ó, Sol e Ré. Esse tipo de acorde a gente chama de acorde fechado. Por quê? Porque tem a mão mais fechadinha. Beleza? Então, pega a visão aqui. Fechadinha, beleza? O segundo tipo mais básico é o acorde aberto, que a gente chama de oitavado. Você pega a primeira nota aqui, que a gente chama de tônica, a nota que dá nome ao acorde, e você faz ela em uma oitava e depois você faz ela em outra oitava. Você está mais acostumado a fazer o acorde aberto, que é esse aqui, ou o acorde fechado? Na maioria das vezes a galera vicia nesse tipo de acorde. Acorde aberto. A maioria das pessoas estão acostumadas a usar o acorde aberto, tá? E tá tudo certo. Se você é iniciante, essa é as duas formas que você vai trabalhar. Talvez você já trabalhe dessa forma. Por exemplo, se eu fosse tocar essa música aqui. Você pode tocar ela assim ou com os acordes fechados. Você fala, Thiago, em que isso aí muda? É o seguinte. Você quer sair do nível básico e chegar até o nível raiz, certo? Eu vou te explicar como que funciona cada um dos níveis. O problema é que é o seguinte, se você só trabalha aqui dessa forma, você não está utilizando a mão esquerda com o máximo de potencial que você poderia, tá?
É claro, é melhor você fazer assim do que não usar a mão esquerda de forma nenhuma, né? Só que você precisa evoluir. E o que acontece? Uma outra coisa que muita gente faz é colocar o acorde em formato de tríade. Tem gente que faz da mesma forma que faz na mão direita, ó, acaba fazendo na mão esquerda. Eu não vou falar que tá errado, mas eu te falo, você quer chegar no nível raiz? Então, ó, esquece esse tipo de acorde. Para de fazer tríade na mão esquerda. Isso aqui traz um som amador. Olha a diferença de eu fazer um sol aqui e eu fazer um sol aqui, ó. O som ele fica mais limpo. Ou simplesmente eu tiro a nota do meio aqui, ó, e faço só o acorde fechado. Já fica mais limpo. Agora tríade fica feio. Faz só na mão direita. Beleza? Faz só na mão direita. Esse é o primeiro tipo. E se você sabe fazer um desses dois tipos, beleza. Só que qual que é o problema? É você ficar só parado com a mão esquerda. A mão esquerda tem várias possibilidades. Só que se você só fica parado, você não consegue explorar o máximo de potencial, como eu falei. Então, como que você sai desse básico? Se você quiser sair do nível iniciante e ir para o nível intermediário, a gente vai trabalhar de uma outra forma. Galera que está no nível iniciante, começa trabalhando assim, acorde aberto ou acorde fechado, beleza? Vamos sair do nível iniciante para o nível intermediário. Qual que é o nível intermediário? O nível intermediário é quando a gente junta esses dois tipos de acorde. Eu te falei que tem um acorde aberto, presta atenção. Acorde aberto é quando a gente pega a tônica. O que é a tônica? Por exemplo, eu tenho aqui o acorde de Sol. A nota que dá nome ao acorde, essa aqui é a tônica. Por exemplo, acorde de Sol, a nota Sol é a tônica. Acorde de Ré, a nota Ré é a tônica, beleza? É a nota que é o nome do acorde. Então, quando eu faço o acorde aberto, eu repito a tônica. O acorde fechado, eu pego a primeira e a última nota que eu faço aqui na mão direita. Se você entende de escala, é quando eu pego a primeira e a quinta. Tiago, eu não entendo de escala. Então você precisa dominar a base, tá? Eu ensino para os meus alunos, a galera, dominar a base em 15 dias apenas. Presta atenção. Esse aqui é o acorde fechado. O acorde que a galera que quer sair do nível iniciante pode começar a fazer para chegar no nível intermediário é o que eu chamo de acorde misto, que é uma mistura desses dois. É quando eu pego o acorde fechado e somo aqui com o acorde aberto, ó. Acorde aberto é o oitavado. Acorde misto é a primeira e a quinta. Então eu posso fazer primeira, quinta e oitava. Esse é o acorde misto. Beleza? Por exemplo, se eu estou fazendo um acorde de Sol, eu pego a primeira e a última e repito o Sol aqui, ó. Se eu estou fazendo um acorde de Dó, eu pego a primeira e a última, que é o Dó e o Sol, aí eu repito Dó, Sol e eu coloco um outro Dó aqui, tá? Esse é um tipo de acorde que você pode começar a fazer na mão esquerda. Qual que é a vantagem de você começar a utilizar esse tipo de acorde? Quanto mais notas você coloca no teclado, mais o seu som vai ficar preenchido. Então presta atenção, ó. Se eu coloco uma nota, eu vou ter um som. Se eu coloco duas, um som um pouco mais preenchido. Se eu coloco três, já fica mais preenchido. Quando eu junto com a mão direita ainda, ó. Como é que é? Opa! 3, 4. Presta atenção, vamos lá, ó. E ao teu nome clamarei, e além das ondas. Sacou? Eu posso fazer dessa forma. Por que esse eu considero que é um nível intermediário? Porque vai exigir um pouco mais de abertura aqui da sua mão e você vai ter que treinar a precisão para você colocar essas 3 notas aqui de uma vez, tá? Só que essa
ainda não é a melhor forma de você trabalhar. Você tem que tomar um cuidado gigante se você só está acostumado a trabalhar com esses tipos de acorde que eu falei até agora. Se você está acostumado a usar ou o acorde fechado, ou o acorde aberto, ou até mesmo esse acorde misto, você tem que tomar cuidado com a região grave. Isso aqui, pessoal, é uma parada que quase ninguém explica na internet. Às vezes até curso pago aí a galera não fala sobre isso. Qual que é o perigo de você não conhecer o potencial que você pode usar aí na mão esquerda? Presta atenção. Esse acorde aqui, ó, misto, fica muito bacana. Mas olha quando eu faço ele na região mais grave. Fica embolado. Mas aí eu te pergunto, por que ficou embolado? Ficou embolado porque eu tenho duas notas graves próximas. E aí eu te pergunto, você que está aqui na live comigo, se eu tenho duas notas próximas aqui e o som fica pesado, qual o formato de acorde que eu poderia trabalhar aqui? Qual o formato de acorde que eu poderia trabalhar aqui? Eu quero fazer o grave, mas eu não posso fazer o acorde fechado. Então eu tenho que fazer o quê? O acorde aberto. Porque aí eu consigo o grave e meu som fica limpo. Ó, acorde aberto eu tenho esse som. O acorde misto, olha só. Já embola. Uma nota que você coloca pode, desculpa o termo, pode cagar o seu som todo, tá? Então, show de bola. Se você está começando, beleza. Começa aí, o acorde fechado, acorde aberto. Quer subir um pouquinho de nível? Explora o acorde misto também, é muito legal. Mas você tem que tomar esse cuidado. E quem quer chegar no nível avançado, vai precisar de tomar cuidado com isso aqui. Você está no nível iniciante, você só trabalha os acordes parados. Você vai para o nível intermediário, você já explora o acorde misto. Então você já tem 3 tipos de acorde aí na manga. Agora, como que você trabalharia aí no nível avançado? O nível avançado de usar a mão esquerda é o seguinte. Aqui eu não estou falando de movimento, de dedilhado nenhum. Dedilhado nenhum. Eu só estou falando de você trabalhar a mão esquerda fechada. Tem muita gente que fala assim, Thiago, minha mão esquerda está travada, eu queria saber fazer dedilhados, movimentos, mas não sabe nem variar entre esses acordes. Primeiro, chega no nível avançado. Como que você faz para você chegar no nível avançado? Vou te dar um macete cabuloso aqui. Um tecladista que utiliza a mão esquerda de forma avançada é aquele tecladista que trabalha dentro desses 3 tipos de acorde misto, acorde fechado e acorde aberto. Porém, ele sabe o momento certo de utilizar cada acorde desse. Presta atenção. Eu vou inclusive tocar essa música aqui. A voz me chama sobre as águas. Presta atenção. Essa é uma música que ela começa de uma forma mais dramática, um pouco mais pesada. Você precisa prestar atenção na música. Pô, a música ela é mais suave, ela é mais tensa, ela é mais pesada, ela é mais forte no início, não é? Como que é? Quando você chega no nível avançado para você trabalhar com a mão esquerda, você vai precisar trabalhar com a dinâmica. Você não vai ficar o tempo todo numa forma de acorde, não, você vai variar o tempo todo. Só que existem as situações específicas para cada tipo de acorde, eu vou te falar aqui. Presta atenção. Eu vou começar tocando aqui, ó, com o acorde aberto. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério. Foca na mão esquerda. Em meio ao mar, confiarei. Ó, agora eu já mudo a região, ó. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti
descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Percebeu como que eu variei? Uma hora eu começo aqui com um acorde oitavado. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Só que eu te pergunto, eu não estou fazendo de forma aleatória, tem que ter um sentido. Tem que ter um sentido para você trabalhar isso aqui. Presta sempre atenção na letra. A letra da música ela tá assim, ó. Tua voz me chama sobre as águas. Você acha que a voz de Deus é uma voz grande, potente? A voz de esmilinguido. Pô, quando você pensa na voz de Deus, você imagina algo grandioso. Então tá falando da voz de Deus, deixa eu dar um peso aqui. Então eu vou usar o acorde aberto. E outra coisa, se eu quero um peso, eu não vou colocar o acorde fechado. Senão vai embolar, então eu tenho que usar o acorde aberto. E aí eu fiquei só no acorde aberto no início. Tua voz me chama sobre as águas. Você pode começar suave também, mas eu gosto de começar assim. Onde os meus pés podem falhar. E aí para não ficar o tempo todo no grave, depois eu já fui para a região média aqui, ó. E só que o que acontece? Por que quando eu fui para a região média eu fiz um acorde fechado e eu não fiz um acorde aberto? Presta atenção. Eu estava fazendo um acorde aqui, ó. Se eu fosse fazer o acorde aberto na mão esquerda, ó, ia dar os dois dedão aqui na mesma tecla. Então, o que você aprendeu aqui hoje? Que quanto mais teclas você usa no teclado, mais o seu som vai ficar preenchido. Então, o que eu posso fazer? Faço o acorde fechado aqui e faço a tríade normal com a mão esquerda. Sacou? Eu gosto muito de usar o acorde fechado quando eu tô com as duas mãos próximas, tá? Não faz sentido eu querer fazer o acorde aberto aqui. Faço o acorde fechado, beleza? Então, você que é um cara aí que quer sair, você que é um cara, uma mulher aí que quer chegar no nível avançado, você precisa pegar esse macete. Vai trabalhar na região grave? Utiliza mais acorde aberto. Vai para a região central? Utiliza acorde fechado. Ou até mesmo acorde misto. Só que o acorde misto você só vai usar ele quando você fizer inversão de acordes. Presta atenção aqui. Isso aqui é uma baita aula. E se você está abrindo a mente aqui comigo, deixa esse joinha, tá? Eu tenho certeza que você nunca pegou uma aula dessa na internet, tá? Então presta atenção aí. Ó, se eu faço o acorde aqui nessa posição, estou fazendo um acorde de sol. Eu não posso fazer o acorde aberto porque vai dar conflito aqui, certo? Então eu faço o acorde fechado. Só que se eu inverter as notas aqui do acorde de sol, esse sol aqui já fica livre, então eu posso fazer o acorde misto. E aí quando eu faço o acorde misto, aí eu posso usar quando eu faço o acorde invertido na mão direita, eu posso fazer o acorde misto na mão esquerda. Sacou essa parada aqui? Olha a diferença. Aqui eu tenho 5 notas pressionadas, aqui eu tenho 6. Entendeu o lance? Então, o jeito iniciante, o jeito mais básico, você não quer ficar no nível iniciante. Para de ficar só fazendo um tipo de acorde, só acorde fechado, só acorde aberto. Vai pelo menos para o nível intermediário, coloque um acorde misto. Só que a galera que geralmente está no nível iniciante e no nível intermediário, eu estou falando aqui, pessoal, de nível iniciante e intermediário com relação à mão esquerda, beleza? Com relação à mão esquerda. Quem está nesse nível iniciante e intermediário só toca a mão esquerda sempre no mesmo tipo de acorde. Vai para o nível avançado e trabalha diferentes tipos de acordes. Sacou? Vai para a região mais grave, usa mais acorde aberto. Vai para a região mais aguda, o que você acha que preenche mais? Eu fazer um acorde aberto aqui ou fazer um acorde misto? O misto já preenche um pouquinho melhor. Então você tem que pegar essa noção aí, beleza? Então você já aprendeu que você não precisa ficar preso a um tipo só de acorde. Você pode variar de acordo com a música. A minha recomendação é, se a música estiver mais forte,
Explora a região grave e usa o acorde aberto. Se a música tá suave, por exemplo, vamos pegar a outra parte da música. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Tá mais suave? Trabalha o acorde fechado na região mais aguda. Ou você pode até trabalhar o acorde misto na região mais aguda. Você percebe que eu consigo transmitir um som bonito e mesmo assim trabalhando de uma forma simples na mão esquerda? De verdade, vocês acham que isso aqui é um bicho de 7 cabeças? Eu só tô com a mão esquerda parada. Se você tiver essa noção, pô, eu posso usar o acorde misto, o acorde fechado na região mais aguda. Se eu quero pesar mais a música, eu posso ir pro grave e utilizar o acorde aberto. Se você pegar essa noção, seu som já vai evoluir e muito. E aí quando eu falo sobre o meu método de ensino, que é capaz de fazer qualquer pessoa ter um ano de evolução em apenas 3 meses, tem gente que acha que é mentira. Mas só aqui com uma live você já está aprendendo uma coisa aqui que talvez você não aprendeu em vários meses, talvez até anos. Esse é o nível avançado. Pô, Thiago, mas eu não quero ficar preso no nível avançado, eu quero chegar no nível raiz. Então, gente boa, aí você vai fazer o seguinte. Respira fundo, você vai descobrir como que é o jeito raiz de trabalhar. Thiago, quais as notas que você faz no acorde misto? Eu pego a primeira, a quinta e a 8ª nota. Para você entender isso, você precisa entender de escala, tá bom? De um jeito mais simples, você pega a primeira e a última nota que você está fazendo na mão direita e essa mesma primeira nota aqui você coloca de novo no polegar aqui na frente. Fechou? Fechou? Qual que é o jeito raiz da gente trabalhar com a mão esquerda? O jeito raiz, o jeito que eu trabalho, tá? O jeito que eu trabalho, o jeito que eu passo para os meus alunos, é claro, dentro do meu treinamento, passo de uma forma mais aprofundada, porque a gente trabalha várias semanas juntos. Eu entendo que a mão esquerda ela serve para duas coisas. Ela serve para sustentar e para complementar. Se você trabalha a mão esquerda parada, ó, se você trabalha parada, você está trabalhando com a mão esquerda só na primeira função, que é a função de sustentar. Um som, se eu toco a música aqui, ó, o som vai ficar de um jeito. Agora, se eu coloco a mão esquerda, já sustentou. Só que como que eu posso trabalhar na segunda função da mão esquerda, que é a função de complementar? Aí eu começo a trabalhar com os movimentos. Isso aqui, pessoal, eu tô passando para vocês em uma live, tá? Eu tenho certeza que com esses conhecimentos você já consegue começar a destravar hoje. Mas eu preciso reforçar isso aqui. Eu passo uma porrada de conteúdo de qualidade aqui. E eu passo um direcionamento absurdo até mesmo nos meus treinamentos fechados. A gente dá um suporte absurdo, mas o que eu vejo que impede todo mundo de avançar é a ansiedade e a murmuração. Quando você está querendo conseguir um emprego, você não corre atrás? Quando você está passando alguma dificuldade, você não corre atrás? Quando você está com alguma luta, você não corre atrás e ora de um jeito que você nunca orou antes? Por que quando você vai tocar teclado e você vai querer destravar nesse instrumento para você fazer diferença na igreja, você fica murmurando e você quer que as coisas sejam fáceis? Não é fácil nem difícil, pode ser simples. Se fosse difícil, ninguém conseguiria. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Qual que é a diferença entre quem consegue e quem não consegue? Respeitar o processo, colocar meta no processo e dedicar. Se você não se dedicar, isso aqui que eu estou falando aqui não vai valer de nada. Você não é criança, você que está me assistindo aí. Você não é criança, já é um adulto. Então você precisa entender que a única pessoa responsável por você construir os seus resultados é você mesmo.
Tem gente que vai pegar isso aqui e por mais difícil que pareça ser, vai colocar a mão na massa, vai dedicar e vai conseguir. Tem outras pessoas que vão olhar e vai falar, Thiago, é difícil demais, eu não consigo, eu vou desistir. Desiste então. Aí você abandona o seu ministério, abandona a sua igreja, deixa o seu sonho de lado. É isso que você quer? Você quer desistir do teclado? Faz isso, mas depois começa a olhar as outras pessoas que simplesmente continuaram dedicando e você vai ver elas conseguindo os resultados e você vai querer estar junto com elas e você não vai estar. Por quê? Porque você assumiu o papel de uma criança e só ficou murmurando, murmurando, murmurando e não se dedicou. Eu precisava falar isso aqui para vocês porque isso aqui é uma parada geral, tá? Eu não vim para a internet, isso aqui é um problema geral, eu não vim para a internet para simplesmente ensinar a fazer notinha no teclado, para tocar mais bonito, não. Eu vim aqui para me formar líderes. É isso que eu faço lá dentro do meu treinamento fechado. Só que ninguém entra no meu treinamento fechado sem saber disso. Eu sempre falo, você está entrando, você vai se dedicar, isso aqui é um treinamento de líderes e eu não quero gente que vai fazer as coisas mais ou menos. A igreja precisa de tecladistas seguros, a igreja precisa de tecladistas que sabem o que estão fazendo. A igreja não precisa de tecladistas meia boca, tecladistas que só ficam murmurando. A igreja precisa de gente que vai saber ajudar na hora que não tiver ninguém. Vai precisar de tecladistas que vai sustentar um louvor inteiro sozinho. A igreja precisa de tecladistas que sabem fazer um fundo musical de qualidade e que não ficam atrapalhando quem está assistindo o culto. A igreja precisa de gente realmente compromissada. E eu sei que você quer chegar nesse nível, só que você precisa abandonar as desculpas, você precisa abandonar tudo isso aí que fica passando na sua cabeça. Eu não consigo. É difícil. Eu tô travado. Não sei o quê. Eu queria ter resultado da noite pro dia. Para com isso. Começa a assumir o seu papel de adulto, o seu papel de realmente alguém que faz a diferença. E aí sim, tudo vai ficar mais simples e vai ficar mais prazeroso no teclado. Para alguma pessoa específica. Não, eu tô falando para todas as 160 pessoas que estão ao vivo comigo aqui agora, porque eu já quis desistir. Porque em um momento eu tive uma baita dificuldade. Tem gente que olha eu tocando aqui hoje e fala assim, Thiago, você tem o dom. Thiago, para você é fácil. Que para mim é fácil. O meu maior sonho era criar arranjos no teclado, fazer esse tipo de dedilhado aqui, ó. Que hoje eu faço com tranquilidade. E eu não conseguia fazer isso mesmo depois de 5 anos de aulas particulares. E eu descobri que o caminho que eu estava seguindo estava errado. Depois que eu mudei a rota, só dependeu de eu mesmo dedicar. Porque eu peguei um caminho que realmente me ajudou. E aí só dependeu de mim. Agora, eu poderia ter todo o caminho na minha frente. Se eu não me dedicasse, nada ia acontecer. Então, eu já pensei em desistir porque eu tinha dificuldade. E eu te falo, o tempo passa de qualquer jeito. Imagina se há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, eu tivesse desistido. Eu não estaria aqui hoje. 10 anos, 5 anos, 1 mês, 2 meses, o tempo ele passa de qualquer jeito. Depende de você decidir se você quer viver esse tempo plantando para depois você colher ou você vai simplesmente deixar o seu sonho morrer, seus objetivos morrer e daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 5 anos você não vai colher nada. Só colhe quem planta. Se você quer aprender o jeito raiz de você trabalhar a mão esquerda, você precisa primeiro mudar a sua mentalidade. Mudando a sua mentalidade, agora vamos cair para dentro da prática, beleza? Presta atenção nessa parada aqui e pega essa visão. Pega essa visão. E lembra, você não é uma criança, você é um adulto, você é uma adulta. Começa a assumir o seu papel, que é isso que Deus espera de mim, de você. Que a gente já é privilegiado, a gente não tem o que reclamar e a gente reclama muito. A gente tem que pegar e dar o nosso melhor. Deus deu a oportunidade da gente de poder estar hoje assistindo uma aula na internet. Deus deu a oportunidade da gente estar com um teclado na frente. Deus deu a oportunidade da gente estar aprendendo, da gente estar na igreja, da gente ter a oportunidade de tocar na igreja. E a gente simplesmente pega isso aqui, como se fosse um pedaço de papel, amassa e joga no lixo. Bora aqui trabalhar a segunda função da mão esquerda. Primeira função é sustentar. Segunda função é complementar. Por exemplo, na mão esquerda, na mão direita, eu costumo fazer muitos dedilhados. E eu ensino isso. Presta atenção. Além das ondas.
Ó, presta atenção, fazer dedilhados, é a mão esquerda paradinha. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Mão esquerda paradinha e a mão direita passeando ali. Só que tem como também a gente usar a mão direita, usar a mão esquerda para dedilhar. E aí seria uma forma de complementar a mão direita. Cara, é muito simples isso. Vamos começar a trabalhar um movimento básico aqui. Um movimento que você pode começar a praticar hoje é o movimento no dedão da mão esquerda. Esse movimento você pode fazer enquanto você estiver no acorde fechado, no acorde misto ou no acorde aberto. Vamos supor que eu vou tocar a música aqui, ó. Vou tocar aqui, ó. Tua voz me chama sobre as águas. Em vez de eu simplesmente ficar com a mão parada, eu posso dar um movimento aqui, ó. Voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Já complementa mais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Esse movimento no dedão eu posso trabalhar também quando eu for tocar alguma música marcando. Não é pecado você tocar a música marcando, não, tá? Tem alguns momentos que a gente vai tocar a música marcando, só que a gente precisa trabalhar com a sensibilidade. Não vou entrar a fundo aqui agora. Mas, por exemplo, vamos supor que eu fosse tocar uma música marcando, ó. Tá vendo, ó? Eu toco a mão direita, depois venho com o polegar da mão esquerda. Mão direita, polegar da mão esquerda. Mão direita, polegar. Fica alternando. Saca só. Que ame pra que tudo em ti confie e me afeta. Tá vendo? Já deixa a música com um pouco mais de movimento. Você pode trabalhar com acorde fechado, com acorde aberto, com acorde misto, ó. Ó. Você só vai fazer o movimento no dedão, tá? Então, dessa forma, você já usa a mão esquerda para quê? Para complementar a mão direita. Você já usa a mão esquerda para complementar a mão direita. Então, a mão direita faz movimento, mas a mão esquerda complementa também. Show de bola? Esse é o primeiro estágio. Segundo estágio do movimento é quando a gente faz o que a gente chama de arpejos ou dedilhados. É a mesma coisa, tá? Presta atenção. Quando eu faço esse tipo de coisa, arpejo, dedilhado, eu pego as notas do acorde, só que eu toco ela de uma de cada vez. Tem muita gente que fica perdido. Pô, Thiago, o que é arpejo? Esse aqui é um acorde normal. Esse aqui é um arpejo. Ou seja, eu toquei as notas uma de cada vez. Presta atenção. Eu posso fazer o arpejo na mão esquerda. Ó. Eu gosto muito desse estilo de movimento no acorde misto. Olha o poder que a mão esquerda, bem usada, tem numa música da igreja, ó. Olha como fica legal, ó. Simples, ó. 1 e 2, 3, 4, 1. Em vez de eu encaixar um acorde misto de cara, eu faço uma nota de cada vez. E eu tô fazendo dedilhado aqui na mão esquerda, direita, perdão. E a mão esquerda complementando. Sacou? E uma parada, pessoal, é o seguinte. No meu método de ensino, eu trabalho com um pilar que é modificar as músicas, tá?
A gente modifica a música utilizando coisas simples e mudando a forma de pensar. O que eu te passei aqui? A gente pode fazer o quê? Em vez de tocar o acorde seco de cara, eu posso fazer uma nota de cada vez, coisa mais simples do mundo. Mas eu preciso fazer só isso aqui? Por que eu não faço mais movimento? É aí que a sua mente começa a abrir. Olha só. Vou fazer o movimento só na mão esquerda para você sentir exatamente, ó, a diferença que dá. Em vez de eu fazer aqui, ó. Isso aqui é o iniciante, que só toca parado. Isso aqui é o raiz. Olha o movimento. E aí vai crescendo, ó. É o acorde misto, cara. Depois que você domina a base, você só modifica. Olha, não, vamos lá, mano do céu. Tem gente que fala que o teclado é bicho de 7 cabeças. Ah, meu pai. Por isso que eu falo, para de murmurar, pelo amor de Deus. Olha só. Isso aqui é um bicho de 7 cabeças, aqui é um acorde misto. Aí você viu a diferença que eu fiz quando eu deixei de tocar ele parado e apliquei um movimento? Saiu disso para isso, ó. Ah, Thiago, mas para mim fazer esse movimento aí é difícil. Aí, meu filho, você tem que treinar, ué. Você quer que as coisas caiam do céu? Pede Deus um milagre, que eu não faço milagre, não. Olha a diferença. Eu peguei uma coisa simples e modifiquei. Isso é o que a galera que segue o método tem capacidade de fazer, modificar as músicas, tá? E eu só tô aquecendo. Eu só tô aquecendo. Então, você que quer usar a mão esquerda da melhor forma para preencher as músicas, para deixar bonito e para complementar de uma forma legal, primeiro, começa fazendo aquele movimento do polegar. Depois faz um movimento em cima do acorde misto, você pode trabalhar dessa forma. Depois começa a repetir o movimento no acorde misto, tá? Thiago, tem mais coisa ainda? Tem mais coisa ainda para mim poder fazer? Pô, já estou explodindo a mente aqui. Tem mais sim, tem mais sim. Vamos lá. Uma das coisas que eu gosto muito, pessoal, é de utilizar a mão esquerda para substituir outros instrumentos. Como que o iniciante tocaria a música Mil Graus? Como que um avançado tocaria essa música? Tocaria fazendo movimento na mão direita e a mão esquerda parada. Como que um raiz tocaria essa música? Imagina que você vai chegar na igreja e a galera fala, ó, não vai ter outros instrumentos não, vai ser só teclado. Aí você já treme nas bases. Posso falar a verdade? Eu gosto demais quando eu toco sozinho. Não que eu não gosto de tocar com a galera da banda. Inclusive, depois dessa live eu tenho até um ensaio, tá? Mas eu gosto demais. Só que eu gosto demais de tocar sozinho também porque eu fico livre. E aí, se tá faltando bateria, se tá faltando baixo, eu não tô nem aí. Eu faço o que eles fariam. E aí eu toco essa música mais ou menos assim. Na presença dos homens,
isso aqui é a bateria que faz. Por exemplo, se a bateria não tá aqui, eu vou. Esse movimento é um movimento que o baixo faz. O baixo faz essas quebradinhas tudo. Pô, se não tem o baixo, eu faço. Esse é o estágio mais bacana, tá? É quando você supre a falta dos outros instrumentos. Ó, te louvar, te louvar, te louvar, te louvar. Na, na, na. Olha como que tá a mão esquerda. Sacou? O som da festa. Sabe um movimento que geralmente o baixo faz em músicas mais animadas? Eu faço isso aqui, ó. Então o estágio máximo é quando você pensa em outros instrumentos e você transfere isso aqui pro teclado. O som da festa vai subir, descerá, te ouvirá um novo som de aleluia. A festa vai subir. Sacou? Para você chegar nesse nível aqui, você primeiro precisa trabalhar com esses movimentos mais simples que eu te passei. Começa a movimentar no polegar, começa a fazer um movimento no acorde misto, brinca, varia o movimento. Só isso aí, cara, você já vai ver uma diferença que a sua mão esquerda vai fazer. E aí, para depois você chegar nessa parte aqui, de você pegar ideias de outros instrumentos, poder pegar, cara, a ideia que a bateria tá fazendo, o baixo tá fazendo e colocar no teclado, aí exige um pouquinho mais, eu acho que não cabe aqui a gente falar nessa aula. Vocês viram o poder que a mão esquerda bem usada tem? De verdade, você conseguiu abrir a mente? Pô, o que disso aqui que você vai começar a aplicar? Porque não adianta nada você falar, pô, Thiago, você toca muito. Pô, Thiago, muito legal, abrir a mente, mas se você não coloca em prática, você vai ser só uma criança. Você quer agir como um adulto ou como uma criança? Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Anota essa parada aí. Então, se você quiser destravar de fato, coloque em prática. Pô, em vez de você fazer um acorde aberto simplesão, começa a fazer um movimento aqui, ó. Vou pegar uma música simples aqui, ó. Ó, o movimento do polegar. Essa música só marcada seria assim, ó. Só que fica retão. Quando você coloca o movimento no polegar, olha como que fica, ó. Sacou? Agora quando você coloca o movimento no acorde misto, todo aqui, ó, só movimento no acorde misto. E o principal que eu quero falar com vocês aqui, você destravar sua mão esquerda e utilizar dessas formas que eu falei para você aqui hoje, é muito bonito, mas é uma questão de necessidade também. Eu só ensino quem quer tocar teclado na igreja
ou quem já toca na igreja. Se você não tem esse objetivo, não é comigo. Eu só ensino quem quer tocar na igreja ou quem já toca na igreja. Só que, quando você toca na igreja, você tem que entender que você tem um papel importantíssimo de transmitir a emoção de cada música e deixar o ambiente da igreja favorável para as pessoas adorarem a Deus. Você acha que essa música ela passa muito mais sentimento se eu toco ela dessa forma? Olha o movimento da mão esquerda. Ou quando eu toco ela assim. Cobre-me com tuas mãos. Tá feio? Pô, não tá feio, mas tá de uma forma que poderia estar melhor. Sacou? Então, você precisa saber transmitir melhor a emoção das músicas para você deixar o ambiente da igreja favorável para a adoração. Fechou? Hoje o pau quebrou. Tem certeza que você nunca pegou uma aula dessa sobre a mão esquerda. Se for preciso, você assiste esse trem aqui de novo. Se você curtiu, deixa o joinha, se inscreva no canal, ativa o bendito do sininho aí para você receber as notificações no seu celular toda vez que tiver vídeo novo, toda vez que tiver aulão raiz novo. Pessoal, aquele abraço, vamos com tudo, fica com Deus. É nóis!